Graças e paz, amados irmãos, uma boa noite a todos. Nesta noite, então, vamos dar prosseguimento às nossas meditações nos Salmos. Especialmente hoje iremos trabalhar o Salmo de número 35. Vamos, então, abrir de maneira reverente a nossa Bíblia no Salmo de número 35. Nós vamos fazer a leitura toda do Salmo. Essa é uma disciplina bíblica que, sem dúvida, enriquece o nosso coração e nos ilumina, ler a palavra do Senhor. Vamos, então, reverentemente abrir nossas Bíblias no Salmo de número 35 e vamos realizar a leitura de todo o Salmo. Leiamos. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam contra mim. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal. Sejam como a moinha perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber, e prenda-o a rede que ocultou. Caia ele nessa mesma destruição, e a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os ossos dirão, Senhor, quem é como tu, que livra o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram saco. Humilhava a minha alma com jejum e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam e se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim, e eu não o sabia. Rasgavam-me e não cessavam. Como hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegram os meus inimigos de mim sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos na terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem, os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, os tens visto, não te cales. Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixe que se alegrem de mim. Não digam em seus corações, alma nossa. Não digam, nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Vamos ao nosso Senhor em oração. Deus eterno, soberano e santo, nos apresentamos diante da tua face nesta noite, ó Pai, suplicando que tu ilumine a nossa mente, o nosso coração, que tu nos guies, Senhor Deus, na leitura e na compreensão da tua palavra. Age com teu Santo Espírito, Senhor Deus, nos dando compreensão e gravando as verdades da tua palavra em nós, Senhor. Ó Senhor, olha para o teu povo neste momento, dai-nos a conhecer mais de ti, Senhor. Ensina-nos, Senhor Deus, a como lidar com as nossas
ó Senhor Deus, com as nossas angústias. Ensina-nos, Senhor Deus, a como reagir em meio à perseguição, quando o nosso coração venha se irar por causa da injustiça, Senhor. Nos ensina esta noite com este salmo, Pai, a lançar os nossos problemas, a lançar, Senhor Deus, aquilo que aflige a nossa alma, Senhor, diante dos Teus pés, lembrando que Tu és poderoso, Senhor, e que está a favor do Teu povo. É o que nós te suplicamos nesta noite, Senhor, no nome santo de Cristo Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre, ó Deus. Amém e amém. Queridos, nós estamos aqui diante de um salmo que é considerado uma espécie de salmo imprecatório. O que seria então um salmo imprecatório? É um salmo onde nós vemos o salmista rogando o juízo de Deus sobre os inimigos do Senhor, e aqui de maneira muito pessoal contra os inimigos que estavam então oprimindo de maneira injusta um servo de Deus. Nós vamos então analisar esse salmo. Ele pode ser dividido em 3 seções, e nós observamos que de maneira poética Davi ele constrói aqui do versículo 1 ao versículo 10, do versículo 11 ao 18 e do 19 ao 28 um padrão, onde nós temos queixas sendo apresentadas ao Senhor, onde nós temos uma súplica sendo feita diante de Deus, então, em virtude dessas queixas, e o louvor da alma do salmista pela certeza de que o Senhor ele ouvirá e ele atenderá a sua oração. Nós vamos iniciar, então, não vamos considerar versículo por versículo. Nossa proposta é fazer uma breve reflexão nesse salmo e pegar algumas verdades que são gerais e bem destacadas aqui e aplicar também ao nosso momento, à nossa vida hoje como povo de Deus. Nós temos, então, primeiro vamos dividir o salmo como ele se apresenta a nós de maneira destacada. Vamos analisar, então, a denúncia do salmista, vamos analisar as súplicas do salmista e vamos analisar, então, o louvor que o salmista ele presta ao Senhor. Começando pela denúncia, vamos ler o versículo 11, para nós entendermos o que estava acontecendo, então, na vida do salmista. Diz assim a palavra do Senhor: falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia, tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma, mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio, portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam e se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim, e eu não sabia. Rasgavam-me e não cessavam. Com hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Então, pelo que nós vemos, Davi muito provavelmente estava sendo traído por pessoas próximas a ele. Nós vemos que ele orava em favor dessas pessoas, que ele ajudava essas pessoas como ele podia, ele os tratava como se fosse próximo à sua própria família. Ele diz que quando ele adoeceu, essa pessoa aqui, quando ele estava em uma situação de perigo e de aflição, ele chorava, né? Chorava como quem chora pela sua própria mãe. Ou seja, era um amor muito profundo que nós víamos de Davi por essas pessoas ou essa pessoa em específico. E ele diz que a paga que ele recebeu foi: eles se levantaram como falsas testemunhas contra Davi, eles estavam tramando, fazendo armadilhas contra ele, eles se reuniam para poder rir sobre Davi e tramar planos que roubassem a sua alma, a sua vida. Ou a minha predileta, como é que ele diz aqui no versículo 18. Então, no versículo 17, o que nós vemos então é que inclusive a vida de Davi ela estava sendo ameaçada por essas pessoas. Davi então estava sendo perseguido injustamente, acusado falsamente, e algumas pessoas queriam até mesmo a morte dele. É interessante que ele fala que essas pessoas elas estavam cavando covas e armando arapucas. E essas expressões elas apontam para atos de caça
ali do Antigo Testamento que demoravam, davam trabalho, tinham que ser elaboradas, tinham que ser pensadas, a localização, o momento adequado, o tamanho da cova, a forma como a rede seria lançada, eram armadilhas muito bem elaboradas. Então, o que Davi quer dizer a nós é que pessoas estavam usando de tempo e de energia para poder perseguir, oprimir o salmista, de maneira que ele estava muito aflito. Ele, então, leva isso diante de Deus. Ele começa dizendo, Senhor, pleiteia com aqueles que pleiteiam contra mim, pleiteiam contra mim. E nós vemos, então, Davi apresentando cada um dos detalhes, cada injustiça que ele está sofrendo, cada perseguição, cada pecado que está sendo lançado contra a pessoa do salmista aqui. A primeira lição geral, meus amados irmãos, que nós devemos tirar disso é que nós devemos começar a levar os nossos problemas, aflições e perseguições ao nosso Senhor. E esse salmo ele nos ensina como lidar com a ira. Porque geralmente quando nós temos inimigos que começam a nos perseguir, a nos oprimir, a praticar atos de injustiça e perversidade contra nós, a primeira coisa que nós tentamos fazer é exatamente sentar e nos alimentar da nossa ira. Começar a pensar qual é a maneira que nós podemos retribuir, então, o mal que aquelas pessoas estão fazendo a nós. Como é que nós podemos retribuir a perversidade ou a dor de maneira proporcional àquelas pessoas que estão tramando contra nós. E nós, muitas vezes, caímos no grande pecado de começar a agir como ímpio nesse momento. Começar a tramar outras armadilhas, começar a pensar em outras arquiteturas para poder pegar essas pessoas e causar um mal a elas. Davi, ele não faz isso aqui. Nós não sabemos o momento exato no qual Davi ele escreve esse salmo, mas é muito provável que fosse ali quando ele já era rei, ou seja, ele tinha recursos, ele tinha poder e autoridade total para poder, inclusive, agir contra os seus inimigos, né? De maneira a destruí-los. Mas nós vemos que Davi, ele não nos ensina isso, ele nos ensina a levar as nossas aflições e injustiças diante do Senhor. Exatamente essa é a primeira lição que esse salmo ele nos ensina. Quando nós vamos até Romanos, no capítulo 12, nós vamos ver que Paulo ele nos ensina exatamente essa atitude. Vamos a Romanos, capítulo 12, versículo 19 a 21. Romanos 12, 19 a 21. Vamos ler. Vamos ler desde o 18, é um versículo que contribui para a nossa reflexão. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então nós temos aqui duas verdades juntas. Primeiro, que nós devemos apresentar diante do Senhor as injustiças e os pecados que são cometidos contra nós, para que o Senhor, que é o vingador e justo, ele possa agir em nosso favor. E a outra verdade é que nós devemos estar disponíveis a socorrer os nossos inimigos. Isso é muito difícil, mas o Espírito de Cristo habita em nós. Se o Espírito de Cristo habita em nós e ele tem nos moldado exatamente a imagem do Senhor Jesus Cristo, inclusive, então, no momento de sofrimento, de aflição e de ira, no momento de lidar com os nossos inimigos, nós devemos imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos estar disponíveis a socorrê-los, porque foi isso que ele fez por nós quando nós éramos inimigos dele. Nós devemos estar disponíveis a agir em favor deles, orar o pecado e o mal
e deixar de desejar que o Senhor lide com aquilo que é criminoso e perverso, inclusive contra o seu povo. Uma das tentações que nós temos é de achar que o Senhor é indiferente ao sofrimento que nós padecemos, inclusive quando diz respeito a injustiças, mas não. O Senhor ele não trata o justo como ímpio. O Senhor ele está a favor do seu povo e contra o ímpio. É interessante notar que nós não temos Davi aqui reclamando por causa de uma rixa pessoal. Em que sentido? Uma discordância ou uma pequena briga que ele tinha tido ali, e então ele vem e apresenta diante do Senhor. Não, nós temos ali Davi sendo oprimido por causa da perversidade, do pecado, do risco da sua vida diante de homens maus. E quando isso acontecer, nós devemos apresentar isso diante do Senhor em denúncia, porque Ele é o justo juiz. A forma como Davi se volta ao Senhor aqui é exatamente isso, como se estivesse um tribunal montado e Davi, então, ele estivesse apresentando diante do Senhor a denúncia contra os seus detratores. Nós devemos aprender, então, que em momentos de ira não devemos ficar nos alimentando da ira, como Paulo nos diz, mas nós devemos apresentar, então, diante do Senhor as injustiças que cometem contra nós. Nós vimos, então, a denúncia, vamos, então, olhar para a súplica de Davi. Qual é a oração, então, que Davi faz a Deus diante do que está acontecendo? Vamos olhar logo ao versículo 1, ele inicia fazendo essa súplica. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Diz em minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal. Sejam como a moinha perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa encobriram de minha rede na cova, a qual sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber. Prenda-o a rede que ocultou, caia ele nessa mesma destruição, e a minha alma se alegrará no Senhor. Nós vemos então que Davi ele não se ateve a apresentar somente uma denúncia diante de Deus. Nós vemos que Davi, então, ele faz uma oração. E a oração, nós podemos observar que, primeiramente, ele diz, Senhor, pleiteia contra os que pleiteiam contra mim. Isso é uma expressão de intimidade. Davi aqui, ele tem exatamente essa convicção de que o povo de Deus para o Senhor, primeiramente, é valioso. O Senhor, ele lida com o seu povo de maneira favorável. O povo do Senhor para Deus é a sua herança, e nós vemos que a própria Escritura nos apresenta dessa maneira, o povo de Deus como herança do Senhor, foi comprada pelo sangue do Filho de Deus. E Davi, então, mesmo antes de toda a plenitude da revelação em Cristo, ele já tinha a certeza de que Deus ele agia com o seu povo de maneira pessoal, cuidadosa e paternal. Eles são súditos de um rei, eles pertencem a um rei. Eles estão sobre as regras, os mandamentos, estão sobre o governo desse rei. E atacar o súdito de um rei, invadir a paz do povo de um rei, é exatamente agredir o rei que tem domínio sobre esse povo, é agredir um pai que tem domínio e cuidado sobre o seu filho. Davi, então, chama o Senhor para que ele pleiteie contra aqueles que pleiteiam contra ele, aqui apresentando a cena de um tribunal, e que ele peleje contra os que pelejam contra ele, ou seja, aqui é uma cena de guerra pessoal. Ele pede, então, que o Senhor o proteja, pega do escuro e da rodela, levanta-te em minha ajuda. Então ele pede que o Senhor bloqueie o ataque dos inimigos dele, depois que o Senhor ele tire a sua lança e obstrua o caminho dos que perseguem, ou seja, afaste, não permita que eles cheguem perto com a sua maldade. E olha só, essa expressão aqui é magnífica, né? Versículo 3. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Ou seja, Senhor, fala ao meu coração e acalma o meu coração, Senhor. Me leva a confiar em Ti. Comentando esse salmo, Charles Spurgeon ele fala algo muito importante sobre essa expressão. Diz assim: a convicção interior da segurança em Deus é de todas as coisas a mais preciosa na fornalha da perseguição.
Uma palavra do Senhor aquieta todos os nossos medos. Então Davi, ele clama a palavra do Senhor, a voz do Senhor, vindo até o seu coração para restabelecer todo o sentimento que ele está tendo ali de ira, para restabelecer a calma, a paz, a confiança do seu coração. Ele precisa dessa voz pessoal do Senhor cuidando dele. Ele clama ao Senhor, diz a minha alma, Senhor, eu sou a tua salvação. Ou seja, ninguém pode, Senhor, triunfar, ninguém pode me tragar, eu não serei tragado pela morte, nem por nenhum inimigo, porque eu pertenço a ti. Depois Davi pede para que o Senhor confunda e envergonhe aqueles que estavam atentando contra a vida dele, que eles então fossem como moinha, e aqui a expressão é como se o Senhor soprasse de maneira forte e com a facilidade que eles vieram, eles também fossem levados para longe do salmista. E aqui nós temos talvez a cena que seja mais forte em todas essas palavras aqui. É que o caminho dele se tornasse tenebroso e escorregadio e que o anjo do Senhor perseguisse eles. Vamos lembrar que essa figura, o anjo do Senhor, é exatamente como nós consideramos em outros salmos, muito provavelmente a segunda pessoa da Trindade. Uma figura pré-encarnada do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus, como Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui então o anjo do Senhor, ou seja, aquele que está em favor do povo de Deus, aquele que guerreia pelo povo de Deus. E ao longo do Antigo Testamento, nós vemos que quando o Senhor ele aparece, ele se faz presente no meio do seu povo para guerrear em favor do seu povo, para auxiliar o seu povo. Ele o faz muitas vezes na figura do anjo do Senhor, que ia à frente do povo de Israel, então pelejando contra eles. Então é como se um caminho escorregadio e escuro, né? Esses homens eles tivessem um caminho escorregadio e escuro e um perseguidor implacável estivesse atrás dele, o próprio Deus, para poder defender o seu povo e trazer então juízo ao pecado desses homens. O que nós aprendemos aqui então? Davi ele vai continuar a sua súplica, mas essa é uma das súplicas mais fortes que ele faz ao Senhor, que ele livre a alma dele dos seus inimigos e que ele traga juízo sobre a perversidade dos homens. Nós aprendemos que, ao mesmo tempo que nós devemos sim cumprir aquilo que o Senhor nos exorta, de orar pelos que nos perseguem e de agir em favor dos nossos inimigos, nós não podemos ser com o povo de Deus indiferente ao mal. É interessante que o pastor John Piper ele diz que a ausência da oração imprecatória, muitas vezes por parte do povo de Deus, pode revelar indiferença ao pecado e ao mal. Nós não podemos sentir paz contemplando a injustiça. Não podemos sentir paz vendo a destruição acontecendo. Não podemos sentir paz quando nós olhamos e por toda a volta existem homens pecando contra Deus. E isso é muito importante, porque na mente de Davi é muito claro que esses homens, ao perseguirem o rei que o Senhor ungiu, eles estão se rebelando primeiramente contra o Senhor. Que as artimanhas pecaminosas deles, o pecado em si, ele primeiramente é uma rebeldia contra Deus. Mas esses homens, um dos pecados que eles estavam fazendo é exatamente perseguir aquele que é justo, oprimir aquele que é pobre. Tanto que nós vamos ver que Davi fala para o Senhor, versículo 10, todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Então Davi mostra que a preocupação dele é pessoal pelo que ele está sofrendo, mas ele fala, ele roga ao Senhor porque Deus é aquele que está em favor do seu povo sendo oprimido, daquele que é o mais frágil relacionado ao seu povo, óbvio, né? Então nós aprendemos aqui que quando nós vemos o mal, quando nós vemos a injustiça sendo praticada, não só contra nós, meus irmãos, mas a injustiça em si, o pecado sendo praticado, os homens vivendo em perversidade. Isso vale também para o nosso país, quando nós contemplamos corrupção, quando nós contemplamos o povo sendo roubado, o perverso agindo de maneira a dominar e tramando e roubando e matando. Nós precisamos sim ansiar pelo juízo do Senhor contra o pecado dos homens. Uma coisa ela não difere da outra. Nós devemos orar para que o Senhor traga juízo, traga punição ao pecado, traga castigo
para que ele traga justiça sobre a terra, mas enquanto nós clamamos por isso, devemos também estar atentos e dispostos a socorrer os nossos inimigos. São duas posturas que o cristão ele deve manter. E nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo ele agiu também assim. Quando nós vamos olhar para algumas passagens do Novo Testamento, nós vemos o Senhor ali pregando, trazendo apelo à conversão dos homens para que eles atentassem à sua palavra, mas ele não deixa de repreender com dureza e inclusive proclamar juízo contra os opositores dele e do Senhor. Vamos até Mateus no capítulo 23. Vamos até o Evangelho de Mateus no capítulo 23. Quando nós lemos aqui o versículo 14, olha só o que diz a palavra do Senhor. Vamos ao 13 primeiramente. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feitos, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso é nada, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Vamos ao versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas, a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes que eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo da asa, e tu não quisestes? Eis que a vossa casa vai ficar deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digas, bendito que vem, em nome do Senhor. Nós vemos então que apesar do Senhor Jesus Cristo estar caminhando aqui nesse momento para a cruz, o Senhor Jesus Cristo está se aproximando do momento da paixão e da sua morte por pecadores, por criminosos, pelos seus inimigos. O Senhor não deixa de expor o pecado e de rogar juízo, porque o juízo do Senhor sobre o pecado, sobre o mal e sobre a injustiça é santo e justo. Não há nada de pecaminoso aqui. Portanto, nós como crentes precisamos aprender com esse salmo que nós devemos entregar as nossas injustiças na mão do Senhor e rogar a Ele por juízo, não com sentimento de vingança, mas entregando a Ele, porque Ele é o vingador e o Senhor não se agrada do pecado. Devemos expor o pecado, devemos orar contra aqueles que estão de maneira perversa agindo, devemos nos opor a toda a injustiça. Como? Em oração. Em oração. Observe então como o Senhor nos conduz como crentes a entregar as nossas opressões, as nossas injustiças nas mãos dele. E assim o Senhor nos ajuda a purificar o coração de sentimentos perversos. Vamos prosseguir então, porque Davi não somente faz denúncia e súplica, mas ele finaliza com um louvor. Vamos olhar então para o versículo 9, voltando ao Salmo 35. E a minha alma se alegrará no Senhor,
Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Vamos ao versículo 27, que é uma outra expressão de louvor. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Davi finaliza então, não somente apresentando uma denúncia e suplicando o juízo do Senhor para a remoção da injustiça, que o Senhor traga a sua justiça, então, pureza, mas Davi ele também louva a Deus pela certeza de que ele não é alguém indiferente ao pecado, que ele é um Deus santo, que ele é um Deus justo e que está em favor do seu povo. A primeira coisa que nós devemos aprender, então, é que nós precisamos orar a Deus com a mesma intensidade e fervor quando nós alcançamos bênçãos e livramentos. É muito comum que os homens eles busquem ao Senhor em tempos de crise, em tempos de aflição, e eles às vezes rasgam, o coração diante do Senhor, e às vezes eles fazem jejuns prolongados diante do Senhor quando estão passando por um tempo de crise. Mas então quando o Senhor concede livramento, quando o Senhor então concede graciosamente uma bênção sobre esse homem, ele às vezes nem agradece ao Senhor. Ou quando ora, faz um agradecimento: obrigado, Senhor, obrigado que tu me ouviu. Mas o que Davi está mostrando a nós é que a nossa gratidão ao Senhor deve ser efusiva. Com a mesma intensidade que nós oramos clamando por livramento diante da aflição, nós precisamos começar a nos alegrar efusivamente nas graças e nas bênçãos que são derramadas sobre nós. E nós, às vezes, somos muito tímidos em agradecer ao Senhor e a compartilhar sobre a alegria da bênção e do cuidado que o nosso Deus tem sobre nós enquanto seu povo. Davi utiliza uma expressão aqui: alegrará a minha alma, Senhor, na tua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu? Ou seja, Davi ele queria que cada parte do corpo dele, é isso que Davi está dizendo, todo o ser dele, sem nenhuma falha, todo o ser dele estivesse empregado em louvar a Deus. Cada osso, cada parte do seu corpo estivesse envolvida em louvar a Deus pelo livramento, por quem Ele é, porque Ele é justo, santo, Ele guarda o seu povo, pela salvação que o Senhor traz sobre nós, pelo livramento que o Senhor executa em nosso favor, porque o Senhor tem um dia para executar justiça e remover a dor de uma vez por todas do seu povo, mas também no presente, por cada bênção alcançada e recebida do Senhor, devemos orar ao Senhor com alegria e de maneira efusiva. É isso que Davi está nos ensinando. Primeiramente, em prestar louvor ao Senhor. Nós devemos parar de ser tímidos em agradecer ao Senhor e a prestar nosso coração em alegria e em louvor diante dele. Uma segunda lição que Davi nos ensina com o seu louvor é que se nós olhamos para aquilo que Davi está se alegrando, observem que ele não está se alegrando na desgraça e na dor dos seus inimigos em si. Não é esse o motivo. Ele não está dizendo: olha, eu vou me regozijar em vê-los sofrendo, eu vou me regozijar em vê-los sangrando. Eu terei grande alegria quando eu ver cada um deles sendo moído e esmagado, Senhor, pela tua... Ele está se alegrando na justiça de Deus. Ele está se alegrando na oposição de Deus ao pecado. Ele está se alegrando porque Deus é santo, porque Deus responde ao seu povo, porque o Senhor se opõe à injustiça. Observem que o Senhor é a alegria de Davi. Os atos de Deus, os seus atributos, a resposta a nós que somos pecadores e miseráveis, mas estamos em aliança por meio de Cristo com o Senhor. Davi se alegra então nos atos de justiça do Senhor. E ele finaliza dizendo que ele vai contar, então, que o Senhor é justo, que ele socorre aqueles que são oprimidos, que ele socorre o seu povo, que ele é um Deus que não tem prazer na injustiça e que ele não é alguém indiferente ao mal, mas alguém que se aborrece do mal. Nós temos lições muito importantes, então, nesse salmo, para que o nosso coração, em momentos de crise,
em momentos de calamidade, mas também em momentos diretos e pessoais de aflição e de perseguição. Quando nós contemplamos o mal, como temos contemplado em nosso país, quando nós vemos governantes perversos, quando nós vemos políticos maldosos, mas também quando nós vemos o mal sendo praticado em nossa cidade, nós devemos sim rogar ao Senhor que Ele lide com esses problemas e com esse pecado. Nós devemos expor o pecado, mas lembrando que a vingança pertence ao Senhor. Na nossa ação diária, enquanto nós oramos a Deus, clamando pela justiça dEle, devemos orar também para que esses homens, às vezes em meio ao juízo que o Senhor derrama, eles sejam salvos, convertidos, e devemos estar, sim, sempre dispostos a socorrer e agir em favor dos inimigos. É importante nós finalizarmos dizendo que o amor que o Senhor Jesus Cristo ele nos ensina e que o amor que Deus ele exige que nós tenhamos pelos nossos inimigos exatamente consiste em agir em favor deles, como o Senhor agiu em nosso favor quando nós também éramos inimigos dele e pecadores. Mas volto a dizer, a verdade paralela a isso é nos opor a todo o pecado, nos opor a toda a injustiça, a todo o mal, inclusive quando ele é feito de maneira pessoal a nós, e tendo um coração, como Davi disse, Senhor, prova o meu coração, julga a minha justiça. Vê se isso, Senhor, é justo mesmo diante de Ti. Constantemente Davi fala isso. Vê se nós estamos de fato em aliança com o Senhor, se nós de fato não somos aqueles que estamos praticando a perversidade, se nós não somos aqueles que estamos praticando o pecado e a opressão, porque Davi traz essa certeza a nós, que o Senhor vai se opor a todo o pecado e a toda a injustiça. Portanto, devemos ter a nossa consciência limpa também, quando nós dobramos os nossos joelhos e vamos apresentar queixas diante do Senhor, para ver se nós não somos de fato aqueles que são os agressores. Devemos tomar cuidado, porque o Senhor é justo e Ele vai agir contra toda a injustiça e pecado. Temos duas verdades paralelas. A nossa ira, as nossas aflições precisam ser entregues a Deus e não na força do nosso próprio braço. Não devemos praticar a vingança de maneira pessoal e tramar também como os ímpios fazem. Devemos entregar isso diante do nosso Senhor que nos socorre. Devemos suplicar e expor o pecado e suplicar a Deus para que Ele traga justiça e juízo sobre o pecado, mas também devemos estar dispostos a servir os nossos inimigos, se eles necessitarem, e devemos também orar para que, às vezes, mesmo em meio ao juízo, o Senhor traga conversão sobre esses homens. A verdade final que nós aprendemos é que nós devemos louvar a Deus com efusividade por cada livramento, bênção, pela manifestação da sua justiça, mas, acima de tudo, pela salvação que Ele nos concedeu. Porque o ato de Cristo morrer na cruz, o ato do Senhor se entregar por pecadores, para montar um povo para si, para gerar um povo para si, também nos diz que haverá um dia que Ele lidará com o pecado e livrará o seu povo de toda a opressão e injustiça, nos ingressando na eternidade com Ele, para a glória do nome dEle, de maneira glorificada e longe de todo o mal. Nosso Senhor é justo e nós devemos nos alegrar nos seus atributos e na sua justiça. Sendo assim, é importante nós termos em mente que o povo de Deus tem o Senhor Todo-Poderoso em seu favor. O Senhor Jesus Cristo morreu, Ele cuida do seu povo e Ele está atento ao seu sofrimento, à sua aflição e à sua dor. Mas também é importante lembrar que o Senhor é contra todo pecado e toda injustiça. Portanto, crente, lembre-se disso. Deus está a favor do seu povo. Viva de maneira justa, como é a marca do povo de Deus. E lança, então, as suas preocupações, aflições e perseguições ao Senhor. Mas se você não é um crente, se você não tem pacto com o Senhor, e se você é um daqueles que vive em tramas, que vive exatamente contra Deus, na prática do pecado, na perversidade, longe de Cristo, o Senhor está em oposição a você. E o Senhor Jesus Cristo, que está em favor do seu povo, no final dos tempos virá para trazer juízo e de uma vez por todas lidar com a injustiça. Portanto, busque a Cristo hoje e seja recebido, guardado, protegido por Ele, salvo por Ele, de maneira que seu coração possa experimentar, ao invés do pecado e da imundície, aquilo que de fato é a alegria de pertencer a Deus e estar em comunhão com Ele. Vamos ao nosso Senhor em oração. Pai eterno, santo e poderoso, nós te agradecemos
por mais este dia que Tu nos permite refletir na Tua palavra. Te agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor manifestadamente está em nosso favor, o Senhor manifestadamente odeia o pecado, Senhor Deus, e lida com a injustiça, Pai, com aqueles que vivem na prática da rebeldia, Senhor Deus, e na transgressão que é o pecado, da transgressão contra Ti, Senhor, da rebeldia e da oposição contra Ti. Portanto, nós te suplicamos nesta noite que Tu fortaleça o coração do Teu povo com a verdade de que Tu estás a nosso favor e de que atentamente, misericordiosamente ouve as nossas súplicas, Senhor. Tu conhece aqueles que hoje têm sido perseguidos, Senhor. Nossos irmãos que estão em outros países aí, Senhor, padecendo de injustiça e maldade. Socorre os Teus filhos, Senhor. Socorre, Pai, a cada um de nós te suplicamos, Senhor. Que nós possamos ter essa atitude de entregar a Ti, Senhor Deus, os nossos problemas, aflições, tendo a certeza, ó Senhor, e a alegria de que Tu és o Deus justo. Te pedimos também, ó Senhor, que Tu desperte aqueles que têm agido contra Ti, Senhor, têm estado em rebeldia e em pecado, Senhor, e como uma das manifestações do pecado tem oprimido o Teu povo, Pai, tem roubado aquele que é o pobre, tem oprimido e praticado a matança, Senhor Deus, e a perversidade. Isso inclui, Senhor Deus, governantes, políticos, isso inclui, Senhor Deus, magistrados que têm agido corruptamente. Tu conhece o coração de cada um, Pai, e os atos de cada um que tem ocupado posição de autoridade no nosso país. Que Tu abençoe e ilumine aqueles que têm buscado um padrão reto, Senhor, mas que Tu tragas, Senhor Deus, também juízo, Senhor Deus, e repreensão aos que têm praticado as perversidades, Senhor. Que Tu desperte-os para o fato de que haverá, Senhor Deus, um dia que Tu lidará de maneira santa, porque Tu és santo, Senhor Deus, com a injustiça, de maneira, ó Senhor Deus, perfeita, Tu irás retribuir toda a perversidade e o pecado. Que Tu alegre o coração dos Teus filhos, Senhor, por quem Tu és e pelo que Tu tem feito em nosso favor. E que Tu salve, Senhor Deus, aqueles que ainda não estão em Ti, mas contra Ti. O que nós te suplicamos em Cristo Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina para sempre, ó Deus. Amém, Senhor Deus.